E ó, a gente falou do lance do pênalti, né? Que o Mauro achou um absurdo. E vale a gente colocar o lance aqui, né? Pro torcedor, pra galera que tá com a gente aqui no Canelada, esse foi o pênalti dado pro Corinthians, né? É uma vergonha. É um pênalti escandaloso. Não tem nada nesse lance. Ah, ele abriu o braço. Gente, ele não abriu o braço empurrando. É uma disputa, o jogador do Corinthians também tá com o braço aberto. Não teve nada de pênalti no lance desse. Aí é o que eu falo, o torcedor do Corinthians que tá com a gente aqui pode ficar brabo, mas me desculpa, isso é um escândalo de arbitragem. Isso é um escândalo, porque se o árbitro do jogo eu já acho um escândalo, porque ele tá do lado. Não tem como ele ter visto pênalti nessa situação, na minha opinião. É uma disputa de jogo, até porque o jogador do Corinthians também tá com o braço aberto. E não tem a força do empurrão. O árbitro tá do lado. Agora, tão escandaloso, na minha opinião, é o VAR. Como que o VAR, eu não sei se não chamou ou se ele, tem isso também, ele pode ter falado, ó, eu tava do lado do lance. Pênalti. Agora, é muita incompetência para arbitragem. É aquela discussão que eu tive com você, Flávio Prado. Esse cara, ele fez o curso de arbitragem. Ele fez. Como que ele, o árbitro do VAR, todos os envolvidos nessa situação, o que eles alegam, Flávio? Por que ele dá pênalti? Você acha que foi pênalti? Ele é incompetente. Ó, aí o Rafinha empurra e o jogador se atira. O que o cara tem que avaliar aí é o quê? Houve intensidade pro cara cair? Não. Então ele encostou, caiu, né? Mas ele entendeu que houve, eu sei lá por quê, eles marcam esses pênaltis aqui. É um negócio absurdo, eles têm uma regra própria aqui no Brasil. É um negócio de maluco, eles têm uma regra própria aqui, não é só isso não. É em toque de mão e tudo. Hoje no jogo City e Everton, o Taylor deixou o couro comer, velho, dentro da área e tal. Fosse aqui no Brasil, com o árbitro brasileiro, tinha saído uns 6 pênaltis hoje. E ele só fazia assim, vambora. O Taylor é um bom árbitro. Mina lá com o Haaland direto. Os caras se comendo, tocando porrada e ele, ó, vai, vocês se virem aí. Não foi pênalti. Ô, Vamp, você é corintiano, você é ídolo da torcida do Corinthians, mas não tem como falar que isso foi pênalti. Tem como falar que isso foi pênalti? Você que jogou, inclusive. Eu vejo, eu vou falar o que eu tô vendo. Não tem isso, não. Torcer uma coisa, gostar, agora aqui no trabalho, não. Boa, pra mim não foi pênalti. Pra mim não foi pênalti, não tem essa, não. Não tem como dizer. Não tem como dizer que isso aí é pênalti. Agora, porque joguei no Corinthians, não, foi pênalti sim, nada. Pra mim não foi. Como ao mesmo tempo, assim, Mauro, eu sempre falo aqui, ó. Nem todo mundo faz isso. Há algum tempo eu trabalho aqui, eu comento com assim, ó. Do jeito que a regra os caras falam, é um jeito ou outro. Eu digo, pra mim, tudo que for mão de área, resume logo, no baba, na pelada, no racha. Por que aquelas mãos interpretativas, umas é, outras não é? Sim. Eu digo, bata logo, eu sempre falo isso, bateu na mão, pronto, dá logo pênalti. Ninguém sabe. E a gente vê, a gente acompanha futebol. Eu assisti um jogo hoje, o City, depois assisti o Arsenal. Eu vi lá o Codo comendo mesmo. Isso, e o jogo Ontem eu tava perguntando a moda aqui. É um jogo de contato. Ontem eu vi o jogo do Bahia com o Flamengo, foram em torno de 14 cartões. Existe isso, né, pô? Aquele é o que eu falo. E você falou sexta-feira que o juiz espera que ele vai fazer alguma coisa. Fortaleza São Paulo. São Paulo. 2 dias antes. Fez bobagem também. O lance do Menino e do Haaland, qualquer árbitro aqui teria expulsado os dois. E acabava com o jogo. Quer dizer, é um negócio absurdo. É jogo de frufru. É um negócio. Eu não sei. Como é que o Rafinha disputaria a bola aí, por exemplo? Inaceitável. O Rafinha toma o drible e se recupera inteiro. E até um drible bonito, que aí não pega ali. Vai pro chão e levanta e vai atrás do. Agora, a gente vai falar desse lance agora bastante e vai falar do jogo do Flamengo, né? O Mauro falando que não achou pênalti no Arrascaeta. Eu acho que vale o debate. A expulsão do Canu foi um escândalo do Bahia. Ele protege a bola, o Gabigol se joga e o árbitro expulsa, e ali não caberia VAR. Por quê? Porque foi o segundo amarelo, não foi o vermelho. Mas agora, como que a gente vai falar da arbitragem? O que pode acontecer com a arbitragem? Porque a CBF é um leão para, né? Agora vamos ter rigor na punição dos treinadores, dos jogadores. Ninguém vai poder falar nada que vai ser expulso. Aí a CBF, né? Um leão. Agora é um gatinho pra gente ver cobrança de árbitro. Porque tem que expor a arbitragem. É jogo decidido, é um clássico. Decidido por um pênalti vergonhoso desse. Ontem o Abel tomou um cartão. O treinador do Palmeiras tomou um cartão porque, na regra, normalmente os bandeirinhas têm que esperar o lance terminar, né? Pra ver. E o bandeirinha ontem levantou antes a bandeira de um jogo, antes de ser concluída a jogada. Né? E ele está suspenso pro próximo jogo do Palmeiras, que é contra o Santos.
Ele questionou assim, mas a regra não diz que tem que esperar aí, né? O Bandeirinha tem que deixar, né? Pra ver, ele tomou um cartão de uma coisa de louco. A diretoria do São Paulo falou que vai se pronunciar, tá? Sobre esse pênalti, mas é aquilo também. Sempre se pronuncia quando é contra. Eu acho que tem que ter uma movimentação dos clubes inteiros, cara, todos ali, pra falar da situação da arbitragem hoje. Porque, Mauro, o Michel Araújo, que fez o gol do São Paulo, ele fez um desabafo. Porque o repórter pergunta, o que o São Paulo tem que ajustar pro segundo tempo? E ele diz, tem que ajustar é o árbitro. Ele deu o gol de empate, ele deu o gol de empate do Corinthians. Lá tem 12 jogadores. O Michel Araújo, pela declaração, vai ser punido. Vai pro STJD, vai para algum lugar, ele vai pegar uma pena aí de 1 jogo. E o árbitro, que acabou com a graça do clássico, provavelmente na próxima rodada já tá apitando. Eles vão continuar apitando. Isso aí... Às vezes o cara pega uma espécie de um castiguinho, vai apitar um jogo de uma outra divisão, depois volta, mas também não fica muito claro por que ele foi apitar, né? Outro dia a Edna foi colocada no jogo de Série B e disseram que ela foi punida. Mas por que ela foi punida? Porque ela discutiu com o Luiz Castro, mas ali ela estava certa. Será que foi porque ela marcou um pênalti errado contra o Flamengo a favor do Botafogo? Será que foi aquilo? Não sei. Eu sei que ela foi parar no jogo da Série B e já voltou para a Série A. O Porcari até já escreveu sobre isso, que são poucos árbitros, né? Eles não têm muitos árbitros no quadro. E aí você pega o caso aí do Zanovelli, eu sempre confundo o nome dele. O Zanovelli apitou muito mal o Fortaleza São Paulo e já que estava aqui no Ceará, vai até Salvador, está no Nordeste, né? Apita logo Bahia e Flamengo e mantém aí essa sua linha de trabalho, né? Agora, é muito claro, assim, alguns árbitros, esse de ontem, por exemplo, assim, eles não têm muita noção do que é futebol, muitos deles, né? Então eles entendem, às vezes, que certos contatos são faltosos, porque eles fizeram o curso, mas eles não entendem o jogo. Eles não entendem o jogo. O jogo de futebol, para eles, é uma coisa estranha. O cara aprendeu a regra, mas não entende o jogo. Eu acho que até no direito, não sou advogado, mas se você faz direito, você tem que entender também as circunstâncias que levam a determinadas situações que vão ser julgadas. Você tem que ser um pouco mais boleiro, né? Exato. Você tem que entender como a vida é para você julgar uma determinada situação. Um juiz, um advogado. E o árbitro ali está julgando o tempo todo. Ele é o mediador do jogo. Tem que entender um pouco do jogo. O que é um migué do jogador que cava, uma jogada que é natural, o braço que está aberto que é para ganhar um pouco de terreno, você ganhar espaço e tal, que faz parte do jogo. Lá fora parece que os árbitros entendem um pouco mais do que é o jogo. Os daqui não entendem. E esses como o de ontem, lá de Salvador, quinta-feira em Fortaleza, ele claramente ele não sabe se impor. Os jogadores não o respeitam. Então ele só se impõe com o cartão. Ele se impõe na base da ameaça. É cartão, sabe? É como se ele tem uma arma que ele usa o tempo todo, o tempo inteiro. Então tem 14 cartões, 15 cartões, são muito ruins. E o pênalti de hoje dá a sensação realmente que o Bruno Arleu não sabe o que é um jogo de futebol, gente. Como é que ele conseguiu ver o pênalti nisso? E não quis olhar o VAR depois? Será que não ficou nem aquele bichinho aqui assim, olha, vai lá olhar o VAR, lá que você fez besteira, vai lá olhar o vídeo. Ou o cara chamou o Wagner Hilley, não sabemos, vamos saber depois, né, quando a CBF revelar os diálogos deles aí pelo rádio. Mas, assim, comprometeu demais o jogo, né? Porque estava 1-0 São Paulo, o Corinthians não ameaçava, a tendência no segundo tempo que o Corinthians ia ter que, de alguma forma, se arriscar. Ser pressionado pela torcida. Para tentar um gol, né? Sair da derrota. E, pelo menos, com o empate, o que aconteceu? O empate caiu do céu, foi um presente divino para o Corinthians. Porque não havia nenhum sinal de que poderia empatar. O Corinthians fez o quê? Não, esse jogo eu vou acabar perdendo. Eu vou defender o tabu, não irrito tanto a torcida, vou sair daqui com 1-1 e vou me defender. E o Corinthians deu a bola para o São Paulo e ficou se defendendo. Aí o São Paulo, como já dissemos, com muita dificuldade para criar, acabou não conseguindo fazer valer essa posse de bola, esse tempo todo no campo de ataque. O Dorival mudou todo mundo, botou outros jogadores, mudou características, não adiantou nada, ficou no 1-1. Então o Corinthians